nós queremos te louvar e te agradecer, Pai, por tua graça e misericórdia, pela tua presença, Senhor, pelo perdão dos nossos pecados. Aceite as nossas orações, aceite, Senhor, a nossa presença aqui para te adorar, te louvar, que a tua graça possa ser sobre o nosso coração. Tira do nosso coração, Senhor, toda dúvida, todo medo. E no lugar dessas dois sentimentos ruins e atitudes ruins, coloca a fé no poder de Cristo, Senhor. Em nome de Jesus nós te pedimos, Pai. Amém. Amém. Podem ficar em pé, meus irmãos, para a gente adorar. Tá cansado, Davi? Vamos lá, e vamos com palma. Não tem bateria, tem as bateristas aí, mas daqui a pouco elas estão firmão para tocar com a gente. Em nome de Jesus, amém? Amém. Não ouviu o amém das duas bateristas, futuro? São 3, tem o Davi ali também, ó. Ah, tem o Davi, são 3. O Senhor é a luz. Olha lá, bateria. É isso. Destruir o amor, a paz do coração que do Senhor
Deus. Nós entregamos nossa vida ao Senhor e nele nós vamos confiar, amém? Vamos cantar essa música música autoral. É da irmã Samile. O Senhor é o meu pastor, meu refúgio e salvador, de nada tenho falta, de nada tenho falta. Em todo tempo estás comigo, és meu consolo, meu abrigo, o vento não me abala, não me abala, repouso tranquilo e confio que sempre estás comigo. Tua presença, Me Jesus. guias em sua justiça, proteges e guardas minha vida. Tu és suficiente, para sempre suficiente, Jesus. Tu és o meu Jesus. Seguro estou em ti, confio só em ti, Jesus. Tu és o meu Jesus. O Senhor é o meu pastor, meu refúgio e salvador, de nada tenho falta, de nada tenho falta. Em todo tempo estás comigo, és meu consolo, meu abrigo, o vento não me abala, não me abala, repouso
nas águas dormirei. Tu és suficiente. Diga para sempre. Para sempre suficiente. Jesus, tu és o meu Jesus. Tu és o meu Jesus. Seguro estou em ti. Seguro estou em ti. Confio só em ti. Jesus, tu és o meu Jesus. Nós não precisamos de mais ninguém, Senhor. Só o Senhor nos basta. De ninguém, de coisa alguma. O Senhor é suficiente. Aleluia. Quebra as cadeias, quebra as correntes, quebra os grilhões e as amarras. Vem derramar
Glória a Deus. Pode sentar, meus irmãos. Graças a Deus que Jesus quebrou lá na cruz todo o jugo, né? Todo o peso da condenação, do pecado, das setas do diabo. O Senhor quebrou tudo isso. Glória a Deus. Vamos abrir nossas Bíblias em Tiago 1, capítulo 1, versículos 6 a 8. Você tem sua Bíblia. Hoje nós temos um probleminha técnico ali. Você pode pegar aí no seu celular sua Bíblia. Você que está viciado aqui na projeção, hoje você foi posto à prova. Tiago, assim não dá, pô. Queria que eles pegassem uma Bíblia hoje, pelo menos. Tiago 1, versículos 6 a 8. Peça, porém, com fé, sem duvidar, pois aquele que duvida é semelhante à onda do mar, levada e agitada pelo vento. Portanto, não pense tal pessoa que receberá coisa alguma do Senhor, uma vez que tem mente dividida e é instável em tudo o que faz. O texto está falando sobre a nossa fé, né? Nosso pedido a Deus. A fé que é contra a dúvida. Mateus agora capítulo 14, 29 a 32. Agora nós vamos para Mateus. Evangelho de Mateus. Ou pode ser também segundo Mateus. Capítulo 14, versículo 29 ao 32. Vamos a partir do 22. Logo em seguida, Jesus insistiu com os discípulos que entrassem no barco e fossem adiante dele para o outro lado, enquanto ele despedia a multidão. Tendo, porém, despedido a multidão, subiu sozinho a um monte para orar. Ao anoitecer, ele estava ali sozinho, mas o barco já estava considerável distância de terra, fustigado pelas ondas, porque o vento soprava em sentido contrário. Alta madrugada, eu comecei antes do 29, tá? Alta madrugada, Jesus dirigiu-se a ele andando sobre o lago. Quando viram andando sobre o lago, ficaram aterrorizados e disseram: é um fantasma, e gritaram de medo. Mas Jesus imediatamente lhes disse: tenham coragem, sou eu, não tenham medo. Senhor, disse Pedro, se és tu, manda-me ir ao teu encontro sobre as águas. Venha, ele respondeu. Então Pedro saiu do barco, andou sobre as águas e foi em direção a Jesus. Mas quando reparou no vento, ficou com medo e, começando a afundar, gritou: Senhor, salva-me. Imediatamente Jesus estendeu a mão, segurou e disse: Homem de pequena fé, por que duvidou? Por que você duvidou? Versículo 32. Quando subiram no barco, o vento cessou. Então os que estavam no barco o adoraram, dizendo... 33 também, né? Verdadeiramente tu és o Filho de Deus. A dúvida, meus irmãos, ela faz parte da questão humana, né? De sentimentos que nós temos. Mas nós não devemos ou não podemos ser dominados pela dúvida. A dúvida não pode ser motivo de orientação, ok? Aqui nesse contexto bíblico a gente vê que os discípulos passaram por isso, tiveram dúvida. No caso Pedro, que quis ir até Jesus. Talvez você conhece o texto e sabe como desenrolar essa história, e eu acabei lendo algumas coisas aqui. Por que eu estou trazendo esse tema quando a dúvida e a incerteza se tornam um entrave?
Porque a gente chama as pessoas aqui à frente, né? Faz o apelo, as pessoas vêm. E elas oram. E muitas vezes elas fazem um compromisso com o Senhor. Sobre mudanças, sobre fé, sobre milagres, cura e etc. Por aí vai. Aí eu fundi o musical? E aí, alguém que está próximo a essa pessoa e que viu ela vindo à frente, pensa assim, pô, agora mudança total, né? E nós colocamos um jugo sobre a vida daquelas pessoas. E aí nós duvidamos daquelas pessoas que tiveram uma atitude de fé e tiveram a iniciativa de se comprometerem diante de Deus, diante da congregação. E muitas vezes isso estraga o esforço, né? Estraga a iniciativa daquela pessoa. Qual é o nosso papel? Incentivar, né? Porque se você e eu estamos num processo de mudança até hoje, nós vamos exigir que o nosso irmão possa mudar da noite para o dia, da água para o vinho. Isso pode acontecer, mas se não acontecer, você vai duvidar do poder de Deus? Você vai encher o teu coração com incertezas? Então eu quero compartilhar com os irmãos sobre isso. Primeiro, a dúvida que paralisa o coração. Lá em Tiago, o texto que eu li, ensina que aquele que duvida é como a onda do mar, levada de um lado para o outro. Não tem controle, não tem direção, não tem estabilidade. A dúvida constante gera instabilidade, indecisão e medo. Quando nós confiamos, quando não confiamos, ficamos travados sem avançar na fé e nas decisões. E você fica naquele vai e vem. Não é isso que Deus deseja de você. Confie na palavra do Senhor. Ela está garantindo aquilo que Jesus disse. E o que Jesus disse, e Ele falou no nosso coração, nós precisamos confiar plenamente. Mesmo sem entender, mesmo sem compreender tudo, nós precisamos confiar. O que Deus falou vai acontecer. Então, eu e você precisamos tomar essa postura. Não deixar que a dúvida paralise o nosso coração. Porque quando ela paralisa, nós não agradamos a Deus pelas ações de fé. Quando ela paralisa, nós evitamos um avanço naquilo que nós desejamos ou naquilo que Deus instruiu a gente para poder ir. Então perceba bem, eu e você não podemos deixar a dúvida paralisar o nosso coração, amém? Primeiro. Segundo, a incerteza que desvia o olhar de Jesus. Lá no texto a gente observa que Pedro perguntou para Jesus se ele podia ir até ele. E ele foi. Só que ele deixou que a incerteza desviasse ele do propósito de Jesus. Sabe onde eu vejo isso? Muitas pessoas que começam no Evangelho, que estão na igreja, estão fazendo um trabalho, estão fazendo um propósito, algo para o Senhor dentro da casa do Senhor. Aí vêm as dificuldades, porque as dificuldades ela vêm. Talvez você vai dizer, mas lá no mundo eu não tinha dificuldade. É claro, porque lá no mundo nós agíamos e fazíamos tudo levado pelo coração e pela proposta que o diabo estava depositando no nosso coração. Então está tudo em casa. Se você é uma pessoa que não teme a Deus e está agindo conforme os conceitos do mundo, está tudo normal. De vez em quando vai ter uma tribulaçãozinha. Mas quando nós estamos indo em oposição ao inimigo, pode esperar, irmão. Pode esperar que vem luta. Ei, pastor, mais luta do que eu passo? É, mais luta do que você passa. Só que o sentido agora é uma luta em que você já vai sair vitorioso. Você já começa a luta com vitória.
Se você pensar nisso e colocar isso dentro do seu coração, poxa, vai fazer sentido. Porque as lutas vão glorificar a Deus. Deus vai te dar fôlego, vai te dar suporte. Ah, eu não aguento mais. Aguenta sim, porque Deus que está te ajudando em tudo. Não é por você. Não é, é porque Deus está com você. É essa a diferença. Pedro andou sobre as águas, mas começou a afundar quando olhou para o vento. A gente começa a fazer as coisas de Deus e começa a olhar para o homem. Aí fala, aí o discurso sempre é o mesmo que o pastor escuta. Ah, mas o irmão, a irmã não me ajuda, o irmão não me ajuda, não tem ninguém. Tá igual Pedro. Tá igual Elias. Só eu sobrei, que só você, tem um monte de gente crente aí, boa, que está fazendo as coisas. É só a gente pensar. Eles estão muitas vezes ali escondidos, ou então esperando só você falar, ó, vamos fazer isso aqui comigo? Aí você tem um apoio. O problema não foi sair do barco, foi perder o foco em Jesus. O que você está fazendo? Está com foco em Jesus ou foco em você, nas pessoas, em qualquer outra questão? O foco é Jesus, irmão. Amém? Tem que ser Jesus. A incerteza cresce quando damos mais atenção à circunstância do que à voz de Deus. Eu acho isso pertinente falar agora. Jesus, ele estava ali de direção, ele ia sempre em direção de fazer a obra de Deus. E atrás, ou durante o percurso, sempre tinha gente que dizia, ah, mas ele cura em nome de Beelzebul, ah, porque ele faz isso, ele faz aquilo, e criticando Jesus. Jesus, ele virava as costas e ia fazer a obra de Deus. Sempre. Se nós somos discípulos de Jesus, nós precisamos fazer isso também. Porque é algo que nós estamos fazendo dentro de alguns princípios, também não é de qualquer jeito. Tá? Nós estamos fazendo disso dentro de uma ideia da nossa liderança. Estamos fazendo isso com a aprovação, né, do nosso pastor. Estamos fazendo isso com um grupo de pessoas que estão trabalhando sobre isso. Então há um conjunto. Eu não posso simplesmente enfiar a cara em situações em que eu vou ser muito atacado pelo diabo. Eu sempre digo para as pessoas, olha, você não é proibido de ir numa igreja para pregar, para cantar, para fazer nada. Mas avisa o pastor. Fala com o pastor. Sabe por quê? Porque se der, o pastor, ele pode organizar um grupo e orar por você enquanto você está pregando, adorando, cantando, tocando, fazendo qualquer coisa em outro lugar, em qualquer lugar. Só avisa. Porque aqui não é um aviso, não é uma proibição. Mas tem gente que se aventura e muitas vezes dá errado. Dá errado. A maioria das vezes dá errado. Porque a pessoa, ela quer viver no ministério itinerante. Eu tenho um chamado, então, meu chamado é com Deus, meu negócio é com Deus. Sabe essas pessoas sem liderança, sem controle, elas acham que dá para fazer tudo à vontade. Não, a gente faz parte de um ministério, a gente anda debaixo de orientação, de uma palavra, então nós precisamos ter essa obediência. Isso é bíblico, irmãos. Essa hierarquia existe, a coisa não é bagunçada, faço o que eu quero, ninguém está nem aí. Terceiro, a confiança que rompe o entrave. Lá em Provérbios 3, 5 e 6, agora não vou aqui na minha Bíblia, não vou pegar carona ali. Confie no Senhor de todo o coração e não se apoie no seu próprio entendimento. Agora o 6. Reconheça-o em todos os seus caminhos e ele endireitará as suas veredas. A confiança que rompe o entrave, aquilo que está bloqueando. Provérbios nos orienta a confiar no Senhor de todo o coração. Se não houver essa confiança em todo o coração, não funciona, não vai. Então o texto está dizendo, volta lá no o verso 5. Confie no Senhor de todo o coração. Está nos chamando a plena confiança. Não é parte dela. Não haverá momentos dessa confiança. Não, tem que ser integral.
pode ser parcial. Confiar não é entender tudo, é decidir depender de Deus mesmo sem respostas completas. Isso é confiar. Não estou entendendo nada, Deus. Tudo bem, continua confiando em Deus. Ah, Senhor, isso não me parece bom. Não, se não parece bom, você não está confiando no Senhor. A fé nos move enquanto a dúvida tenta nos paralisar. Então a falta de confiança, essa confiança que não está plena em nosso coração, paralisa as nossas ações em tudo que nós vamos fazer. Entenda que confiança em relação ao meu relacionamento com Deus, a proximidade com Deus é fator primordial. E quarto e último, Deus age mesmo em meio às nossas dúvidas. E é impressionante. A gente olha Pedro, confiando e indo, e aí ele começa a afundar, e Deus vai agir ainda. Não vai deixar ele morrer, não vai deixar ele afundar. E aqui, escrevo, mesmo quando Pedro começou a afundar, Jesus o segurou. Isso mostra que Deus não nos abandona por causa da nossa fraqueza, da nossa falta de confiança ou falta de fé. Então, se mesmo assim Deus continua estendendo sua mão e me acolhendo, eu preciso entender que confiar é melhor do que esse gesto dele precisar me socorrer porque duvidou o meu coração e faltou confiança. Eu preciso ter esse gesto. Na aplicação, nós precisamos identificar as áreas da nossa vida onde a dúvida tem impedido de avançar. Em que área da sua vida a dúvida tem impedido que você avance? Já sabe qual é? Quantos sabem? Quer mais um pouquinho de tempo para pensar? Valendo então? Não, valendo nada. Pensa agora. Qual é a área da sua vida onde a dúvida tem te impedido de avançar? Já sabe? Uma ou duas? Os irmãos já sabem? Todo mundo já sabe? Levante sua mão, irmãos, e me garanta a sua presença e que você sabe qual é. Ok? Então vamos orar agora por ela, tá bom? Você que está em casa também, não estou com o meu retorno aqui. Peraí, deixa eu pôr o meu retorno aqui para o pessoal de casa. De casa no WhatsApp, né? Senhor Deus, vamos orar juntos. Senhor Deus, em nome de Jesus, nessa área em que nós temos vivido com dúvida e impedimento para poder avançar, nós pedimos que o Senhor, em nome de Jesus, possa estar quebrando isso agora. Possa estar repreendendo isso agora, Senhor. Em nome de Jesus, eu te peço. Tu és poderoso para agir agora, Senhor, na dúvida que me impede de avançar. Nos pedimos, tira todos os obstáculos. Agora, Senhor, preenche os nossos pensamentos, para que possamos colocar no lugar da dúvida a fé e a certeza e a confiança no Senhor, em nome de Jesus. Amém? Segunda aplicação, substitua pensamentos de medo por coração e confiança em Deus. Você tem pensamentos de medo? Tem? Nós vamos orar agora por isso também. Feche os seus olhos. Deus, eu quero pedir em nome de Jesus, substitui esse medo que está no nosso coração, Senhor, por uma confiança plena em Deus. Substitua agora, Senhor. Tira o medo. Substitua o medo, como diz a tua palavra, com o amor. O verdadeiro amor lança fora todo o medo. Esse amor é Jesus Cristo. Porque Deus ama o mundo de tal maneira que entregou seu Filho unigênito para todo aquele que nele crê, não pereça, mas tenha a vida eterna. Tira o medo do nosso coração, Senhor, em nome de Jesus. Amém.
Terceira aplicação: alimente sua fé com a palavra diária. Quantos leram um versículo hoje, pelo menos? Então, você não leu nenhum versículo. Vocês vão acabar de ler comigo aqui? Você leu hoje, só que leu agora na hora do culto. Né? Leu, ok? Então vamos orar agora. Senhor, segundo a experiência que Pedro teve com Jesus, nós nos apropriamos dessa palavra, Senhor. Dessa palavra, onde Pedro estava com os olhos focados em Jesus. Mas ele sentiu medo por causa do vento, das ondas, e tirou o foco de Jesus para essas circunstâncias e problemas. Mesmo assim, Jesus estendeu a sua mão sobre ele. E nós queremos que o Senhor, em nome de Jesus, tenha misericórdia de nós e estenda a sua mão para nós, Senhor, agora. Queremos que o Senhor nos levante, nos coloque, Senhor, para glorificarmos e exaltarmos teu santo nome, em nome de Jesus. Amém? Quarta aplicação: tome decisões baseadas na direção de Deus, não apenas na circunstância. Então agora você vai orar. E você lembra daquilo que eu pedi para você identificar a dúvida que tem impedido, né? Ou substituindo o medo pela confiança e alimentando a sua fé com a palavra. Agora é momento de você pedir direção de Deus sobre isso que você orou agora há pouco. Feche seus olhos e ore em nome de Jesus sobre isso. Querido Deus, nós queremos tomar essas decisões baseado na direção que o Senhor está dando ao nosso coração, Senhor. Nós temos ciência das circunstâncias, dos problemas, mas agora nós tiramos os nossos olhares desse problema, dessas circunstâncias, e nós olhamos para o Senhor. Então, Senhor, nos ensina e nos dê uma direção. Queremos caminhar, Senhor, segundo o teu propósito, segundo a tua vontade. Então nos ajuda, em nome de Jesus, Senhor. Que o Senhor possa estar nos conduzindo, Senhor, para triunfarmos, Senhor, sobre esses problemas que nós temos tido, Senhor, de forma incessante sobre a nossa vida. Isso tem paralisado a nossa vida. Nós pedimos em nome de Jesus, Senhor, que a partir de agora nossa vida tenha uma mudança eficaz, Senhor. Pode ser gradativa, mas que ela comece a partir de agora, no nome de Jesus. Amém. E em último, quinta aplicação: lembre-se, Deus é fiel, mesmo quando você ainda está aprendendo a confiar. Amém? Então pense nisso. Deus é fiel, mesmo quando você ainda está aprendendo a confiar. Conclusão: a dúvida pode surgir, mas não pode governar a sua vida. Não dá para impedir o fato de nós pensarmos de que a gente está inseguro, né? Está duvidando mesmo. Quando ela se torna um entrave, é hora de reposicionar o coração de Deus. Então volta rápido, né? Vai ter dúvida, porque isso é um processo humano nosso. Mas aí você volta rápido, não tem problema. Vai pensar, vai dar aquela paralisada. Não, espera aí, traz o foco de novo. Não, o Senhor está nesse negócio. Deus, não espera uma fé perfeita. Isso não vamos conseguir, tá? Mas um coração disposto a confiar, Deus está requerendo isso da gente. Quando escolhemos confiar, mesmo sem entender, deixamos de ser paralisados pela incerteza e passamos a viver os propósitos de Deus, ou o que Deus separou e preparou para nós. Amém? Vamos orar.
mais uma vez por isso, tá bom? Por essa palavra. Senhor, agora eu quero agradecer por estar ministrando o meu coração, Senhor. Que eu preciso lançar dúvida e incerteza longe da minha vida e confiar no Senhor de todo o meu coração. Como nós lemos, Senhor, em Provérbios, confie no Senhor de todo o coração. Então me ajuda, Senhor. Como alguns que se aproximavam do Senhor diziam: Senhor, ajuda na minha pequena fé. Ajuda-nos, Senhor, nós precisamos, em nome de Jesus, para que a nossa vida possa ter uma transformação. Deus, nós te agradecemos pela fé, e que essa palavra continue no nosso coração, alimentando nossa alma, nosso espírito, para que o teu nome seja glorificado, porque aqui o único propósito que nós queremos é glorificar o teu nome, através das mudanças e transformações na nossa vida. Obrigado, Deus, por já ter feito isso. Em nome de Jesus. Amém. Amém? Glória a Deus. Agora, eu queria pedir às irmãs que reunisse ali no meio e os irmãos aqui na frente comigo. Nós vamos orar, tá? As irmãs com as crianças lá e os irmãos com os meninos aqui na frente, tá? Então vamos rapidamente, irmão, para a gente remir o tempo. Espera só um minuto. Cadê? Está faltando mais ali? Vem, Davi. Você que está em casa, ora com quem tiver com você aí, tá? Aí, o que vocês vão fazer, minhas irmãs? Cada uma vai compartilhar um pedido de oração. Não é para contar o caso todo. Não é para contar, tá? Desde da manhã. Não. É só dizer, eu quero que ore por isso. E isso. Só isso, tá bom? As irmãs estão me entendendo aí? Qualquer coisa aí, a irmã Hilda pode orientar aí. É só fazer o pedido de oração e orar. Não é para pregar, orar em línguas, sapatear e revelar. Agora é pedir oração, viu, minhas irmãs? Estão entendendo, né? Então tá bom. Vamos aqui os irmãos.
quero clamar ao Senhor, Pai. Segura aqui. Clamar ao Senhor, Pai, por cada oração que nós estamos fazendo diante de Ti, pelas irmãs que oraram, pelas nossas vidas, pela oração que nós fizemos pela vida do irmão Tiago também. Oh, meu Deus, abençoa, Pai. Abençoa, realiza, Senhor, nosso clamor. Toma nas Tuas mãos, Pai, nossa vida, nos orientando, nos revelando, Senhor, nos mostrando a Tua vontade, que é boa, agradável e perfeita. No nome de Jesus, nós oramos e Te agradecemos. Amém. Amém. Deus abençoe, meus irmãos. Café.